Primeiro ano, você, meu vencedor, que está firme nos seus estudos, vamos fazer então a correção do PET 6, da semana 1 do PET 6, que vai falar sobre o plano cartesiano. Vamos lá? Então, nessa primeira questão, ele dá vários pontos de A até K e ele fala: determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Bom, qual que é o primeiro quadrante? Isso é um plano cartesiano, né? É o plano de eixos coordenados. A gente tem aqui o eixo X, é o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas. E esses eixos, eles dividem todo o plano em 4 quadrantes. E a gente começa aqui nesse primeiro, onde tudo é positivo, tanto X como Y é positivo. Esse é o primeiro quadrante. Depois, a gente vai indo no sentido anti-horário, como a gente já conversou com vocês. Tudo a gente vai no sentido anti-horário, né? Na física e na matemática, geralmente a gente usa esse sentido. Então, aqui, ó, esse é o primeiro quadrante. Quais os pontos que estão nesse primeiro quadrante? E F. O ponto H, ele está no eixo, ele não está no quadrante, tá? Aí, depois continua, o ponto que está localizado no eixo das ordenadas. Qual que é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. Eu já contei para vocês que quando eu era novinha, eu tinha muita dificuldade com horizontal, vertical, direita e esquerda ainda tem até hoje, né? Mas horizontal, vertical. E X e Y, então eu guardei o X, é o deitadinho, porque quando você está deitado é a letra D, vem antes do alfabeto, do mesmo jeito que o X vem antes do Y, do mesmo jeito que o H de horizontal vem antes do V de vertical. E a abscissa, A, vem antes de ordenada. Então, o eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, é esse eixo aí de azul. O ponto que a gente tem nesse eixo é esse ponto aqui, ó, o ponto J. Depois ele pede o ponto com abscissa igual a zero. Bom, se a abscissa é o X, se o X é zero, é o ponto que está no eixo das ordenadas. Então, continua sendo o ponto J. E depois, os pontos localizados no terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante é aquele quadrante da bissetriz aqui, ó, dos quadrantes ímpares. Então, é aquele que tem tudo negativo. Então, é esse quadrante do cantinho aqui, ó. Então, os pontos é o I e o J. A questão 2, ele fala, Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, menos 2, 3, N, menos 4, 1 e P, menos 2, menos 1. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? Então, a gente tem que começar a olhar. Olha aqui nesse primeiro. O M está no 3, o X é 3 e aqui o X é menos 2. Então, a letra A não tem como ser, né? A gente tem que procurar esses pontos, esses 3 pontos, tem que estar coincidentemente aqui no desenho. A letra A de cara a gente vê que não é, porque o M aqui é 3, 2, ele está no primeiro quadrante. Esse aqui não está no primeiro quadrante, ele está aqui no segundo quadrante. O M no segundo quadrante, a gente tem aqui ó, a letra B e a letra C. A letra D ele também não está no primeiro quadrante. Ele está no ponto 2, menos 3. Ao contrário, inverte as coisas aqui. Então, aqui ó, no segundo, no B, ele está no menos 2, 3. Está certinho. Você pode ver, você tem duas formas de fazer exercício. Você pode ver que o N está no menos 4, 1. E o P está no menos 2, 1 e já responder a letra B. Você pode continuar confirmando. Aqui o M é menos 2, menos 2. Desculpa, menos 3, menos 2. Aqui o M é 2, menos 3. Aqui, ó, 2, menos 3. Então, o único que o M está certo
é a letra B. E a gente já confirmou lá os outros. Então, a alternativa B é a resposta. No 3, no plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. A gente tem que lembrar sempre que nas coordenadas, primeiro vem o X e depois o Y. Então, e ele dá aqui, ó, o 1 aqui, ó, tá mostrando que cada quadradinho desse, cada marcação é uma unidade, né? Então, para você ter noção na malha. Então, aqui, quanto que vai ser o X do P? O X do P está voltando para o lado negativo, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, eu coloquei a numeração aqui. A gente vai ver aqui, ó, então o X do P é menos 3, o Y é 5. Se você for ver aqui, só a letra B que dá. Mas eu achei aqui os outros pontos também, só para a gente treinar. O Q? Menos 2 para o X, menos 3 para o Y. E o R? Aqui, ó, 3 para o X, menos 5 para o Y. Então, com essas coordenadas que a gente viu no gráfico, somente a letra B. No 4, ele fala, as afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. O ponto de coordenadas 0, 3 pertence ao eixo Y. Bom, gente, isso é verdade, né? Então, aqui, ó, o X é 0, o Y é 3. Então, ele não está no eixo X, senão o Y seria 0. Ele está no eixo Y, né? A gente vê aqui, ó. 2, 3. 1, 2, 3. Então, é esse ponto aqui, primeiro que ele deu, ó, o x0, y3. Ele está no eixo Y. Isso é verdade. Aqui, o ponto de coordenadas 3, 0. Então, o x é 3, o y é 0. Ele está no eixo X. Também é verdade. O ponto de coordenadas 3, 3. Então, olha lá, o ponto 3, 3, ele está no primeiro quadrante. Ele fala que ele pertence ao eixo X. Para pertencer a um dos eixos, ele tem que ter uma das coordenadas 0. E eu não precisava nem pensar nisso aqui. Eu podia já responder direto que estava errado. Então, aí a alternativa A, 1 e 2 são corretas. Na 5, o ponto Q tem coordenadas m menos n e menos 2n, com m maior que 0, então o m é positivo, e o n menor que 0, então o n é negativo. Então, aqui, para o x do Q é m menos n. Então, se eu pegar um número positivo, subtrair um número negativo, é a mesma coisa que eu pegar um número positivo e somar outro positivo. Porque menos com menos dá mais. Então, eu sei que o x do Q está no primeiro quadro, é maior que 0, é positivo. Se ele é positivo, ou ele está no primeiro ou no quarto quadrante. Ele está do lado, ele está à direita. O y do Q é menos 2n. Só que ele fala aqui que o n é negativo. Mas se eu ponho negativo de negativo, menos de menos, eu estou pondo que isso é mais. Então, o y do Q também é positivo. Também é maior que 0. Então, o y maior que 0, eu tenho ele no primeiro e no segundo quadrante. Então, aqui, ó, o que é comum aqui? O primeiro quadrante. Então, ele para ter esse x, ele tem que estar no primeiro ou no quarto. Para ter esse y, ele está no primeiro ou no segundo. Então, ele está no primeiro quadrante, letra A. Na 6, ele fala que no plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD, com lados BC igual a 2. Então, daqui a aqui eu tenho 2. Se eu tenho 2, essa ordenada aqui, onde está o ponto B, é 2. Esse ponto B aqui é o ponto 0, 2. O ponto C é o ponto 0, 0. E ele fala que DC é igual a 3.
Então, essa distância aqui é 3, o módulo é 3. Mas como está para o lado negativo, esse ponto D aqui, ó, é menos 3. No caso, se eu quisesse as coordenadas do ponto D, seria menos 3 e 0. Mas ele pergunta o par ordenado que representa o ponto A. Então, o ponto A ele está no menos 3, 2. Menos 3, 2 é letra B. No 7, ele fala, represente no plano cartesiano abaixo os pontos P, 4, 2, Q, 1, menos 2, R, menos 3, menos 2, S, menos 2, 1 e T, menos 4, 0. E responda as questões a seguir. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Bom, para responder isso, eu nem preciso representar no ponto não, tá? Por quê? Porque eu sei aqui, ó, o segundo quadrante, vamos pensar aqui no segundo quadrante, no primeiro quadrante, tudo é positivo, tanto o x como o y. No segundo quadrante, eu vou ter o quê? O x negativo e o y continua positivo. Então, eu já poderia pegar aqui, ó, que pode estar no segundo quadrante, o S e o T, mas o T não está em quadrante nenhum, porque ele tem 0, então ele está no eixo. Eu já poderia responder que é a letra S. Terceiro quadrante é tudo negativo. Quarto quadrante, o X positivo e o Y negativo. Então, eu já posso responder aqui. Mas ele pediu para colocar os pontos, e a gente vai colocar os pontos aí. Primeiro, P, 4, quando x é 4, o y é 2. Então, está aqui o ponto P. O ponto Q, 1 vai 1 menos 2. Então, o y menos 2 está aqui embaixo. O ponto Q, 1 menos 2 aqui no quarto quadrante. O ponto R, aqui tudo negativo, menos 3, desce até o menos 2. O ponto R está no terceiro quadrante. O ponto S, né, menos 2, 1. E o ponto T, menos 4. Então, o X é menos 4 e o Y é 0. O ponto T, menos 4, 0. Então, foi isso. Essas foram as atividades de plano cartesiano. E a gente vai continuar na semana que vem, vendo mais coisas a respeito do plano cartesiano. Até lá!